Graça e paz, Igreja Linda do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Hoje nós vamos meditar em cima de um texto que vai nos ensinar a chamar a atenção de Jesus. E aí eu também quero chamar a sua atenção. O texto a gente encontra em Mateus, encontra em Marcos e encontra em Lucas, nesses três evangelhos dos 4 que nós conhecemos. Mas o que a gente vai ler e hoje a gente vai meditar é em Marcos, capítulo 5, versículo do 24 ao versículo 31. Vamos fazer a leitura que diz assim a palavra do Senhor. Chegou ali uma mulher que já fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Quero repetir esse versículo 27. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Em algumas traduções, na minha orla. E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando entre todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo muito de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Nós conhecemos a história dessa mulher, que ela tinha uma enfermidade, que ela sangrava todos os dias durante 12 anos, e o texto diz que ela tinha procurado muitos médicos e não conseguiu, mas ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. No texto nós vemos uma multidão ao redor de Jesus, uma multidão que perseguia Jesus, uma multidão que estava aprendendo com Jesus e que não queria sair de perto de Jesus. Aquela mulher, por ter um sangramento naquela forma, estava debilitada, não tinha muita condição de poder seguir Jesus. Se as pessoas soubessem que ela estava daquele jeito, era capaz de ela até ser apedrejada. Mas o que é que a gente aprende com essa mulher? Nós aprendemos que ela chamou a atenção de Jesus. E 3 coisas a gente vai aqui tirar do texto para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e para que a gente possa guardar. O que é que aquela mulher fez? Como ela chamou a atenção de Jesus? É até o tema deste momento para a gente. É como chamar a atenção de Jesus. E aí, como foi que ela chamou a atenção de Jesus? O conhecendo. Para que ela pudesse chamar a atenção de Jesus, ela precisou o conhecer. O versículo 27 vai dizer isso para nós, diz assim, olha, ela havia escutado falar de Jesus. Ela ouviu de alguém, ela o conheceu pelo que as pessoas falavam dele, e no seu coração ela começou a guardar o pensamento, o entendimento de quem era aquele homem. O texto não apenas diz que ela apenas ouviu, mas que também ela falou ao seu coração dizendo: se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, o que é que a gente entende nesse momento? O que é que nos faz chamar a atenção de Jesus? Conhecendo ele. É muito mais prático quando tem uma multidão e aí você diz: ei, Psyu, ei, fulano, sem nem dizer o nome. Raramente alguém vai olhar, e pode ser que os curiosos olhem, mas quando você chama pelo nome, fulano, ele já se vira para você. Aquela mulher, ela conhecia Jesus pelo nome, ela talvez nunca tivesse tido um encontro com ele pessoal, e isso realmente não acontecia. Aconteceu naquele momento, mas ela conheceu Jesus. Ela ouviu falar dele. A palavra do Senhor é o que vai nos fazer conhecer Jesus. Conheça Jesus, medite na palavra do Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos. Quando nós clamamos, Ele faz, Ele nos ajuda. Queridos, a primeira coisa que nos faz chamar a atenção de Deus é conhecê-lo mais intimamente, através da oração, da palavra, de estar com Ele. Hoje você conhece de muitas coisas, de Facebook, de internet, de Instagram, de YouTube, de tantas e tantas pessoas falam, brigas de política da internet que ouvimos na televisão, mas quando é para falar de Jesus, poucas pessoas conhecem textos bíblicos, poucas pessoas conhecem do próprio Deus. E aí eu digo para você, para que a gente possa chamar a atenção de Jesus, nós precisamos conhecê-lo. E como conhecemos? Pela palavra, em ouvir e praticar. Qual é a segunda coisa que nós entendemos aqui, que aquela mulher fez ou chamou a atenção de Jesus? Ela insistiu.
Ela insistiu em querer chamar, ela viu que a multidão estava apertando, ela poderia ter desistido e ter ido embora, ela poderia ter dito, eu não vou conseguir chegar nele, mas ela insistiu. Quer chamar a atenção de Jesus? Insista. Às vezes a gente chama alguém por uma vez, a pessoa acaba não ouvindo, às vezes a pessoa não dá nem atenção, mas quando a gente chama repetidamente, a pessoa acaba olhando. Eu não estou dizendo que Jesus não te ouve, ele te ouve, mas Jesus quer que a gente insista na presença dele, que a gente continue na presença dele, que a gente permaneça na presença dele. Às vezes um problema, às vezes uma dificuldade acaba tirando você da presença de Deus, afastando você da presença de Deus. Insista. Quer chamar a atenção do Senhor? Insista em estar nele, buscando, ouvindo a sua palavra, estando nele. Então, duas coisas: como chamar a atenção do Senhor? A Bíblia vai dizer que precisamos conhecê-lo através dessa mulher. Ela ouviu falar dele, então o conheceu. A segunda coisa que a gente vai ouvir é que ela insistiu em estar indo em direção a ele. E qual é a terceira coisa que nos faz entender de como chamar a atenção de Jesus? A Bíblia diz que Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos dizem, Jesus, a multidão, é muita gente, a multidão, qualquer um pode ter te tocado. Jesus, não, alguém me tocou porque foi diferente esse toque. Foi um toque que de mim saiu poder, que de mim saiu virtude. E o texto vai dizer que aquela mulher se prostra diante dele e se apresenta para ele, Senhor, fui eu. E o texto é tão lindo que Jesus, quando a ouve falar, diz assim, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Uma terceira coisa que podemos meditar e que nos faz entender de como chamar a atenção do Senhor é se apresentando a Ele. E como vamos nos apresentar? Em pecado? Pode até ser, se apresente em pecado, mas peça perdão, porque Ele vai te purificar de toda imundícia, de todo o pecado. Mas nós precisamos nos apresentar ao Senhor, nós precisamos chegar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui. E o texto vai dizer que ela estava com medo, mas mesmo com medo, ela se apresentou. Eu sei que você talvez esteja fraca, talvez esteja fraco, talvez esteja passando por dificuldades, talvez isso tenha te abatido, te abalado, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja envergonhado, não deixe de se apresentar ao Senhor, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai operar na sua vida, Ele vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, como chamar a atenção de Jesus? O conhecendo. Como chamar a atenção de Jesus? Insistindo em estar indo em direção a Ele. Como chamar a atenção de Jesus? Se apresentando, porque no tempo certo Deus vai fazer. Quer que Jesus se vire, porque o texto diz que Ele se virou. Quer que Jesus mude a direção dele para te ajudar? Foi isso que aconteceu com ela. Então, chame a atenção dele, se apresente como um homem, como mulher de Deus, como alguém que quer mudança, como alguém que quer o agir de Deus. Que você, que eu, que nós possamos chamar a atenção de Deus e que Ele possa ter orgulho de nós como filhos, porque Ele chama aquela mulher de filha e também vai te chamar de filho e filha. Deus te abençoe poderosamente.